Quantos ladrões blasfemaram de Cristo? 2. 1. Com certeza você, ao estudar as Escrituras Sagradas, você já se deparou com dúvidas como esta, assim também como a passagem dos endemoniados de Gadara, pois Mateus fala que foram 2, já Marcos fala de 1 e Lucas fala de outro. Mas quantos foram? Será que foram 2 ladrões? Um ladrão só? 2 gadarenos? Um só? É isso que nós vamos descobrir neste vídeo de hoje. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, ou seja, são semelhantes. Estes evangelhos eles têm semelhanças. Muitos milagres que foram relatados por Mateus foram também por Marcos e por Lucas. Só que cada um dos três com uma visão diferente. Você vai encontrar algumas disparidades entre eles, mas não quer dizer que estes relatos estão se contradizendo. Antes eles se completam. Nós vamos entender isso rapidamente. Vamos analisar os textos. Mateus capítulo 27, verso 44, diz: E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Marcos 15, versículo de número 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Lucas capítulo 23, versículo de número 39 a seguir diz: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Se você analisa estas três passagens rapidamente, você vai imaginar que estas passagens estão entrando em contradição entre si, pois Lucas fala de um blasfemando enquanto o outro estava lhe repreendendo. Enquanto que Mateus e Marcos falam dos dois blasfemando, assim como os soldados romanos e os príncipes. Só que Marcos capítulo 15, versículo de número 25, diz que eles foram crucificados à terceira hora, 9 horas da manhã para os judeus. Desde as 9 até perto de meio-dia, que foi quando aquela conversa, foi quando aquele diálogo entre Cristo e os ladrões se encerrou, segundo está escrito em Lucas capítulo 23, verso 44, e já era quase a hora sexta, quer dizer, o meio-dia para os judeus, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, quer dizer, às 3 horas da tarde. Isso significa que todos os dois, de início, quando eles foram crucificados junto com Cristo pela manhã, estavam blasfemando dele. Só que aquele período de quase 3 horas foi um tempo suficiente para um deles se arrepender e começar a criticar o outro por continuar blasfemando contra Cristo. E por isso ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele ouviu de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. A mesma coisa nós vamos encontrar nos relatos de Marcos, Mateus e Lucas sobre os gadarenos. E mais uma vez a gente vai precisar juntar os três textos, as três passagens de Mateus, Marcos e Lucas para a gente chegar ao entendimento. Em Mateus 8, 28 diz que eram 2 endemoniados vindos dos sepulcros. A Marcos capítulo 5, verso de número 2, diz que era um endemoniado vindo também dos sepulcros. Já Lucas capítulo 8, verso 27, diz que era um endemoniado e vindo da cidade. Então parece que há uma certa contradição. Será que eram 2? Ou será que eram 4? Mateus falou de 2, Lucas falou de um vindo da cidade, enquanto que Marcos falou de outro vindo dos sepulcros. Na verdade eram 2 e estes 3 relatos estão se coadunando. Eles se completam, assim como também o relato de Mateus, Marcos e Lucas sobre os ladrões. Mateus ele falou de uma visão ampla, ele focou nos 2 endemoniados sem falar sobre detalhes sobre nenhum deles. Se você acompanhar o relato de Mateus, do capítulo 8, do 28 a seguir, você vai perceber que ele não dá muitos detalhes. Já Marcos e Lucas, eles falam que após a libertação, além de Cristo ser expulso por aquelas pessoas, pelaquela população, aqueles endemoniados quiseram seguir a Cristo, mas Cristo mandou-os ir para os seus, para pregar aos seus quão grandes coisas o Senhor tinha feito por eles e como teve misericórdia deles. Vamos acompanhar agora as diferenças em que há entre o de Lucas, entre o de Marcos e o de Lucas. A primeira diferença está no verso de número 2, que diz que era um só e que vinha dos sepulcros. Já o verso 5 diz que ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Já o de Lucas, no verso 27, diz que ele vinha da cidade. E no versículo de número 29 diz: Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava.
e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Então aqui você já percebe uma diferença entre os dois. Um diz que ele clamava de dia e de noite pelos montes, o que Marcos falou. E o outro, ele era impelido para os desertos. Então, um é diferente do outro. E o de Marcos, ele se feria com pedras, já o de Lucas não. E para completar, no final, nós entendemos também outro detalhe que diferencia um dos outros. No capítulo 5 de Marcos, verso 20, diz que quando ele rogou para estar com Jesus, Jesus falou, não, antes de você querer sair fazendo missões por aí, você vai voltar para os seus, porque a obra missionária começa na sua casa. Vai e anuncia entre os teus quão grandes coisas o Senhor tem feito por ti. Só que o verso 20 de Marcos 5 diz que ele saiu pregando em Decápolis e todos se maravilhavam. Decápolis não era uma cidade, Decápolis era uma região de 10 cidades, das quais Gadara era uma. Então observe que os dois estavam em Gadara, só que Gadara estava dentro de uma região de 10 cidades. Aquele de Marcos 5, ele pregou em Decápolis, ou seja, ele fez um evangelismo por toda aquela região. Já o de Lucas, o texto diz que ele pregou em Gadara, ele não pregou em toda Decápolis. É como se um pregou em todo o estado e o outro pregou apenas na cidade que ele se encontrava, ou seja, ele fez um evangelismo mais localizado. Então, quando você junta o relato de Mateus com o de Marcos e o de Lucas, você percebe que eram dois. Mateus fala de uma visão ampla, mas sem dar muitos detalhes. Marcos frisa em um, que andava clamando pelos montes e se ferindo com pedras e que pregou em toda a região de Decápolis, enquanto Lucas fala de um que não andava se ferindo, não andava pelos montes clamando de dia e de noite sempre, mas ele era impelido pelos demônios para o deserto e que ele pregou apenas em Gadara. Se este vídeo te ajudou a entender sobre estes textos, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com mais alguém. E eu quero fazer um convite especial para você que ama estudar a Palavra de Deus e que quer entender melhor a Palavra de Deus, a fazer o curso de interpretação bíblica comigo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Este curso você vai aprender os passos para uma boa interpretação bíblica, onde nós exploramos também alguns textos como esse para te ajudar você a interpretar melhor, corretamente as Escrituras Sagradas. E o acesso a este curso ele é vitalício, você vai pagar uma vez só e você vai ter o acesso por toda a vida e todas as vezes que o curso passar por uma atualização, ou seja, a cada aula que a gente acrescentar a este curso, você vai continuar tendo acesso a estas novas aulas sem pagar nada a mais por isso. Vai lá no link da descrição, faça a sua inscrição, aprenda mais sobre a Palavra de Deus e caso você seja novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, porque aqui também tem vários conteúdos gratuitos para você que ama a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.